Ok? Continuamos aqui pelo atual concursos, levando até você a disciplina Conhecimentos Bancários. Aqui comigo, o professor Jusilândio Souza. E a gente vai falar de crédito rotativo. Bem, crédito rotativo é uma definição que às vezes é cobrada em prova de concursos, não muito cobrado. Mas o crédito rotativo ele nada mais é do que aquele crédito que tem a sua liberação automática, à medida que se vai cobrindo o saldo devedor. Então, crédito rotativo é um gênero, é um tipo de crédito. Há vários tipos de créditos que se encaixam dentro de crédito rotativo. Então, vamos lá? Linha de crédito com limite rotativo utilizável. Então, à medida que se vai cobrindo, que se vai pagando, vai liberando novos valores para que o cliente possa reutilizar. Pode exigir garantias. O crédito rotativo ele pode exigir algumas garantias do cliente. A gente vai falar sobre garantias no final deste módulo. Ok. Encargos proporcionais à utilização, é óbvio. Se você utiliza o crédito rotativo por 30 dias, você pagará os juros, por exemplo, referentes aos 30 dias de uso. Mas se você utiliza o crédito rotativo apenas por 5 dias, você vai pagar os juros apenas naqueles 5 dias de uso. Então, crédito rotativo é algo bastante simples, é uma definiçãozinha, não chega a ser um tema, mas é uma definição que você precisa entender para a sua prova, para a nomenclatura utilizada em sua prova de conhecimentos bancários em concurso. Vamos falar sobre o Vendor Finance e, em contrapartida, o Control Finance, que nada mais é do que o contrário de Vendor Finance. O que é Vendor Finance? O que é isso, professor Jusilândio? O Vendor Finance ele é o financiamento realmente de vendas. É uma situação interessante. Pouca gente conhece, mas isso acontece muito na prática, principalmente quando se fala de grandes empresas de departamentos, etc., grandes lojas de departamentos. Como assim? No Vendor Finance, o banco, ele financia as vendas efetuadas por determinada empresa. Digamos que a loja X, ela tem o seu cliente Y, e a loja X vai vender para o cliente Y. Ela pode recorrer a um banco, em geral o contrato já existe, já está firmado há um certo tempo, e o banco vai financiar a compra do produto pelo cliente Y, e ao financiar a compra do produto pelo cliente Y, o banco ele vai pagar a loja X à vista, ou seja, a loja vai vender para determinado cliente a prazo, por exemplo. Vai vender a prazo, em X parcelas. Ela tem um contrato de Vendor Finance com determinado banco. Este banco, ele vai financiar a compra por parte do cliente, que está comprando em minha loja. O banco vai financiar a compra por parte do cliente. E ao financiar a compra por parte do cliente, o banco vai pagar a minha loja à vista, ou seja, a loja vende a prazo e recebe o dinheiro à vista por parte de um banco com o qual ela tem um contrato de Vendor Finance. Vamos ver mais detalhes aqui nos slides. Financiamento das vendas de determinada empresa, como eu já falei. Empresa vende a prazo e recebe do banco à vista. É preciso entender que o Vendor Finance ele tem algumas regrinhas. O contrato de Vendor Finance impõe algumas regras. Por exemplo, em geral, a empresa ela só recorre ao banco para utilizar o Vendor Finance quando ela deseja, quando ela está tratando com um cliente tradicional, um cliente que realmente merece esse tipo de tratamento. Por quê? Porque a loja ela será responsável caso haja inadimplência por parte daquele cliente. Ok. Então a empresa vende a prazo e recebe do banco à vista.
O banco financia o comprador. O banco financia o comprador. Olha, isso é muito bom para a loja. Muito bom por diversos motivos. A gente vai ver aqui as vantagens agora do Vendor Finance. Vantagens: reforço do caixa da empresa vendedora. Claro, em vez da empresa levar, digamos, 12 meses para receber os valores parcelados daquela venda, ela vai recebê-los imediatamente. Obviamente o banco vai cobrar por isso, mas ela terá uma liquidez, ela terá dinheiro imediato para poder trabalhar com ele, ok? Então haverá um reforço de caixa por parte da empresa vendedora. Financiamento do comprador diretamente pelo banco, reduzindo os impostos pagos pela empresa vendedora. Por exemplo, o IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Então, se quem está financiando o comprador que está indo à minha loja comprar é o banco com o qual a minha loja tem um contrato de Vendor Finance, significa que a minha loja vai se livrar de alguns impostos, de alguns encargos, porque o financiamento é feito entre o meu cliente e o meu banco, ok? O banco com o qual eu tenho contrato de vendor. Em geral se fala apenas vendor. Vendor ou compro, que é o contrário. O que mais a gente pode dizer? Competitividade é outra vantagem, é a competitividade. Porque como a empresa ela terá uma liquidez, eu não vou dizer imediata, mas ela terá uma liquidez para reforçar o caixa, essa empresa ela poderá, ela tem uma vantagem competitiva. Ela poderá, por exemplo, já que ficou livre também daqueles encargos de alguns impostos, ela poderá praticar um preço menor do que o preço das concorrentes. Aí é onde está a competitividade de uma empresa que tem um contrato de vendor com o banco, ok? O vendedor contrata o crédito junto ao banco, o comprador paga. Então a minha loja que está vendendo para o meu cliente é a minha loja que contrata o crédito através da operação de vendor. O meu cliente é quem pagará por esse crédito, ok? Redução da burocracia com contratos pré-concebidos. Então, em geral, o contrato de vendor ele já é um contrato pré-concebido, já foi um contrato, digamos assim, costurado no passado. A empresa, a loja, já fez um contrato com o banco de vendor. Então, fica à espera do seu cliente para poder efetuar a venda. O contrário do Vendor Finance é o Compro Finance. Ou seja, o banco ele pode financiar também a compra. Financiar a compra, ok? Vamos lá? Diferença entre companhias abertas e companhias fechadas. Nós já falamos aqui neste curso. Caso você tenha adquirido todo o curso, você viu os módulos de 1 a 9, os módulos anteriores. E nesses módulos, nós falamos de companhias abertas e companhias fechadas, quando estudamos Bolsa de Valores. Mas, como neste módulo nós estamos trazendo o conteúdo como está no edital, alguns tópicos que não foram tratados diretamente de forma mais profunda nos módulos anteriores, estamos trazendo novamente aqui diferenças entre companhias abertas e companhias fechadas. Porque agora os editais costumam trazer assim, diferenças entre companhias abertas e companhias fechadas. Mas em geral o professor acaba falando sobre isso, fala sobre isso dentro de Bolsa de Valores. Então, quando estudamos Bolsa de Valores, eu falei sobre a diferença entre companhias abertas e companhias fechadas. Sociedade anônima de capital aberto e sociedade anônima de capital fechado. É porque alguns alunos, às vezes, não sabem ainda isso. É normal, claro, por isso que estamos aqui. Não sabem que uma companhia, na verdade, é uma sociedade anônima. Agora, ela pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Ela será de capital aberto se as suas ações são negociadas em Bolsa de Valores, ok? Aí ela é uma sociedade de capital aberto. Ela será de capital fechado se apenas um grupo detém as suas ações
e essas ações, portanto, não são negociadas em bolsa. Então, essa é a diferença entre companhia aberta e companhia fechada. Mas como os concursos trazem dessa forma, que diferenças, vamos mostrar mais algumas. Ok. As ações estão distribuídas entre um pequeno grupo de sócios. É o caso da sociedade anônima de capital fechado. Um grupo de sócios se reúne e cria uma sociedade anônima de capital fechado. Por que fechado? Porque essas ações estarão nas mãos deles. Essas ações não serão vendidas em bolsa de valores. Ou seja, essa empresa, essa companhia, essa sociedade anônima, ela possui, na verdade, um número exato de sócios, de acionistas, ok? Não negociam ações em bolsa, como já falamos. Sociedade anônima de capital aberto, ou companhia de capital aberto. As ações podem estar distribuídas entre inúmeros sócios. Você pode ir até a bolsa, na verdade você não vai até a bolsa, você vai ter uma corretora, vai ter um banco, e você negocia ações. Você pode comprar ações de uma companhia de capital aberto. Não dá para saber de antemão quem são os sócios. Qualquer pessoa que tem uma ação de uma companhia de capital aberto, ela é um acionista daquela companhia e faz jus aos dividendos, por exemplo. O que são os dividendos? Já falamos lá atrás. É a parte do lucro da empresa que é dividida, distribuída entre os acionistas, ok? Muito bem. Ações negociadas em bolsa, claro, né? A sociedade anônima de capital aberto, como eu falei, as ações são negociadas em bolsa e sofrem fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Se as ações são negociadas em bolsa, então essas sociedades anônimas de capital aberto, elas sofrerão fiscalização da CVM, ok? Foi uma revisãozinha, porque nós já vimos isso aí dentro de bolsa de valores. Operações de underwriting. Operações de underwriting. O que é underwriting? Vamos ver agora. É o ato de intermediar a colocação e distribuição de valores mobiliários no mercado. O que são valores mobiliários? Falamos sobre isso também quando estudamos bolsa de valores. Se você não viu ainda o módulo de bolsa que tem bolsa de valores, dê uma olhadinha, adquira. Pode ser que você não tenha adquirido o curso completo, adquira, porque lá a gente fala de forma um tanto mais aprofundada a respeito de valores mobiliários. São títulos, são ações, bônus de subscrição, são debêntures e assim por diante. O mais comum no Brasil são as ações, ok? Valores mobiliários. Então, quando uma empresa ela vai lançar ações no mercado, por exemplo, ela precisa cumprir alguns passos. Bom, se tratar de uma companhia de capital fechado, e ela vai lançar ações no mercado pela primeira vez, ou seja, ela vai abrir o seu capital, ela vai precisar fazer, obviamente, uma operação de underwriting, de subscrição. Isso é também chamado, uma tradução para o português, uma tradução não muito fiel, mas tudo bem, aceita, subscrição. Então, nessa operação de underwriting, essa empresa vai procurar um banco de investimento e vai dizer, olha, nós decidimos abrir o nosso capital, o nosso... Nós vamos entrar no mercado de capitais e nós vamos nos tornar uma empresa de capital aberto. Nós vamos vender ações em bolsa de valores. Bom, primeiro ela precisa de autorização da CVM, óbvio. Ela tem que ter autorização para abrir o capital, autorização para lançar as ações, ok? Isso é tudo acompanhado pela CVM, embora seja feito em bolsa de valores, mas é acompanhado pela CVM, pelos motivos que nós já falamos aqui no curso quando estudamos bolsa de valores e quando estudamos CVM, ok? Mas a empresa, quando ela vai abrir o seu capital, ela vai precisar fazer um underwriting. Ela vai procurar um banco de investimento. Isso acontece também quando a empresa já é de capital aberto,
mas ela precisa, as ações dela estão sendo negociadas entre clientes, pessoa física, jurídica, e aí um banco de investimento pode fazer uma operação de underwriting também ao negociar essas ações. Vamos ver aqui os slides. Então, justamente por isso nós temos dois tipos de mercado, o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, você terá uma empresa de capital fechado que está abrindo o seu capital. Observe, a empresa emite valores imobiliários. Estes devem ser ofertados pelo banco. A operação fará parte da abertura de capital da empresa. Foi o que eu disse. A empresa é uma companhia fechada, ou uma sociedade anônima de capital fechado. Ela quer abrir o seu capital, ela procura então um banco de investimento, geralmente de investimento, que vai fazer o underwriting, que vai fazer a subscrição dessas ações no mercado, e isto é o que a gente chama de mercado primário. Já o mercado secundário, as ações podem nem estar mais em mãos da empresa, pode estar em mãos de terceiros. Em geral, o que acontece? O banco coloca no mercado valores imobiliários já existentes, então não é o lançamento deles, já existem, estão de mãos em mãos, e de propriedade de outras pessoas físicas e jurídicas. Esta é a operação de underwriting no mercado secundário, ok? Muito bem, funcionamento do mercado à vista de ações. Funcionamento do mercado à vista de ações. Vamos lá? Mercado primário e mercado secundário nós já falamos, então a gente já pôs isso aqui. Bolsa de valores, nós já vimos também no módulo lá atrás, tá? Vimos bolsa de valores. Ações, já falamos também, isso aqui é só para relembrar, já que vamos falar de mercado de ações, que a ação ela é a menor parte que representa o capital de uma empresa. Mas há algo que talvez a gente não tenha dito lá atrás, a gente vai falar agora. Ações ordinárias, que em geral recebem a sigla ON, em geral, não sempre, né? ON, versus ações preferenciais. As ações ordinárias são ações que dão direito a voto aos seus possuidores, aos seus proprietários, nas assembleias gerais. Nas assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias. Então, as ações ordinárias, elas dão esse poder de voto, né, do seu proprietário votar numa assembleia geral ordinária, ok? Por exemplo, as ações preferenciais, PN, já são ações que, em geral, não dão, quase sempre não dão direito a voto, porém, são ações que dão direito à prioridade na distribuição dos dividendos. As ações preferenciais, o proprietário de uma ação preferencial de uma empresa, um lote de ações, ele tem prioridade na distribuição dos dividendos, dos lucros, da parte do lucro que ele cabe, ok? Ações ao portador, só existe hoje um nome, que na verdade praticamente não existe ações ao portador. Depois do plano Collor, essas ações caíram em desuso, porque agora, ao portador, como já falamos aqui no curso, ela poderia ser transferida, qualquer pessoa, ao portador ela não é nominal. Um cheque ao portador, por exemplo, não é nominal, qualquer pessoa pode ir lá e sacar. Já as ações nominativas têm o nome do seu proprietário, ok? E as ações escriturais são as ações onde você não tem a cartularidade, já falei sobre isso aqui, onde você não tem o papel, o certificado de ações. O que você tem, na verdade, é um crédito numa conta, ok? Então você tem essa ação, ela está, na verdade, ela é escritural, não é bem um crédito, mas ela está no sistema, ela existe virtualmente, não há um papel, ok? Então nós temos hoje ações nominativas e escriturais. Negociação em pregão, liquidação imediata, liquidação física. A negociação em pregão, nós já falamos também aqui quando falamos de bolsa de valores. A negociação em pregão. O pregão, que hoje o pregão físico ele praticamente não existe, né? Hoje já é feito virtualmente. Mas o pregão, eu falei aqui, aquele pessoal com o telefone no ouvido, até hoje os jornais, quando vão falar de bolsa de valores, ainda mostra imagens do pessoal negociando, um telefone de um lado, do outro, que na
verdade caiu em desuso, hoje é feito tudo eletronicamente. Então, a liquidação imediata, a diferença entre liquidação imediata e liquidação física. A liquidação imediata e a liquidação física. A liquidação imediata é o débito na conta do comprador e o crédito na conta do vendedor, ok? É a liquidação imediata. A liquidação física é a entrega do título, que hoje basicamente também não existe, ele fica escriturado, como já falamos. Ele é uma informação no computador da empresa que você tem, ok? Então a ação hoje ela é escritural. O título hoje, a maioria deles é escritural, não tem uma existência física, palpável, tangível, ok? E o day trade, também já falamos, vamos repetir, o day trade é uma situação no mercado à vista em que uma empresa ela pode vender uma ação de manhã e comprar à tarde, a mesma ação da mesma empresa, ela pode fazer isso. No Brasil é possível isso é chamado day trade. Então o que é o day trade? É a negociação de uma ação no mesmo dia, né? Você vende de manhã e compra à tarde e assim por diante. Bom, ordem de compra e venda, ainda sobre o mercado à vista de ações. Nós temos a ordem a mercado, a ordem limitada, temos a ordem casada. Já falamos aqui sobre ordem, né? A ordem de venda, que o cliente pode, através da sua corretora, do seu banco, ele pode decidir vender suas ações. Então ele dá uma ordem de venda. Mas olha os tipos de ordem. Ordem a mercado, determinação das quantidades e características dos títulos. O que é isso? Na ordem a mercado, o cliente diz apenas a quantidade de ações que ele quer negociar e o tipo de ações que ele quer negociar, ok? Comprar ou vender. Ele diz o tipo de ações que ele quer comprar ou vender e a quantidade. Então é uma ordem a mercado. Quem vai decidir as outras características, né? Que não seja quantidade e tipo, por exemplo, preço, quem vai decidir é a corretora, na ordem a mercado. Na ordem limitada, temos aqui algo diferente. Determinação dos preços máximos e mínimos. Na ordem limitada, o cliente ele diz o preço máximo que ele quer pagar pela ação, ok? Preço mínimo que ele quer vender. Então ele explicita preço máximo e preço mínimo. E a corretora terá que seguir essa determinação dele, ok? Ordem casada. O que é uma ordem casada? Ordem de compra e de venda simultâneas. Então, ordem casada, o cliente diz para a corretora, ele emite uma ordem de venda, mas emite também uma ordem de compra. Então, uma coisa só pode acontecer se acontecer a outra. Eu compro tal título vendendo tal. Então, é uma ordem casada, ok? Vamos mudar o slide e ver qual é o nosso próximo tema, mercado de balcão. Então, na próxima aula, nós vamos estudar mercado de balcão. Este é um módulo extra e é um módulo um tanto extenso, né?